Fala, meus amigos, estamos felizes aí? Gente, decidi fazer um daqueles vídeos sem corte, diretão aqui para vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho completo, Todd White, tudo que ele falou. Pregadores e ministros de adoração, e o Evangelho completo, e o que a gente tem que pregar, como é que a gente faz. Nesse tempo de quarentena, tudo... um tanto de coisa está sendo contestada na internet, né, pregação. Eu não acho isso ruim, não. Eu acho que nós temos que ser crentes de Bereia mesmo. E nós, como pregadores, precisamos ter zelo por aquilo que a gente prega. Mas antes da gente continuar o vídeo, eu quero incentivar você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem a nossa Escola One, que é a escola de Bíblia na nossa igreja. Não é uma escola de teologia, porque a ênfase não é essa. A ênfase é como se fosse uma escola ministerial, uma escola dominical, não sei como você quer chamar isso. Nós passamos basicamente o nosso credo para você de uma maneira prática e de uma maneira simples, mas não rasa, ok? É profundo, mas não tem muitos termos, como é que fala? Acadêmicos, para deixar isso bem acessível a todos. Nós entendemos que todo cristão precisa ser instruído nas escrituras, ok? Então, se você quer estudar, quer saber um pouco mais sobre o que a gente crê, tá aqui embaixo. Outra coisa, vai ter curso de discipulado e liderança meu e da Bru, com Luiz Hermínio, Ana Paula Valadão, Leandro Barreto, Leandro Vieira, Davi Cardoso e Gabriel Cantarino. Também vou deixar aqui embaixo para vocês se inscreverem, ok? As inscrições vão até a semana que vem, que é a segunda semana de agosto. Beleza? Vamos pro nosso vídeo. Não vai ter corte, não vai ter nada, porque tá diretaço. Bom, eu não sei se vocês conhecem, tem um pregador chamado Todd White, um pregador, se eu não me engano, americano. Não sei se ele é americano ou canadense, fiquei na dúvida agora. Mas ele era jogador de hóquei, e aí ele se converteu e é um evangelista incrível, pregador famoso nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos. Inclusive a minha vida e a vida do Juan, do Canta, quando a gente começou a ir para as ruas, ele foi um dos grandes caras que nos influenciou e de certa maneira até hoje nos influencia. Bom, eu não sei se você viu, acho que foi semana passada, ele deu uma entrevista e declarou publicamente que ele se arrepende de não ter pregado todo o evangelho, né? O que isso significa? Ele meio que omitiu parte do evangelho, ele omitiu o arrependimento, omitiu o conhecimento, né? O autoconhecimento do pecado e do quão pecador somos. E ele mesmo disse que se a pessoa não sabe o quão pecador é, ela não entende a necessidade de ter um salvador. Bom, esse é um dos meus grandes dilemas com a doutrina triunfalista, digamos assim, ou doutrina da hipergraça, ou por exemplo, o pessoal da Bethel, o pessoal dessa vertente, que sempre declara demais o amor de Deus, sem declarar no pacote também a santidade de Deus e o fato de precisarmos de um salvador. O homem não pode salvar a si mesmo, né? E eu, como alguém que prego nas ruas, sempre preguei e amo isso. Não sou um evangelista de ofício, mas adoro isso, e a nossa igreja carrega muito isso. Eu sempre tive isso como um problema com esse tipo de evangelismo, com esse tipo de doutrina, que vai nas ruas ou que prega o evangelho dos púlpitos e diz assim: Deus te ama e Deus quer abençoar você e os seus sonhos e tal, e você é muito amado, tal. E não há pregação da conversão, mas apenas a pregação, a primeira parte da pregação, que é que Deus nos amou, né? Então, esses dias mesmo foi um pregador, né? O Vitor foi na televisão e ele pregou e agora tá dando um burburinho. Eu não sei exatamente o que ele falou, não assisti. Eu amo o Vitor, mas as nossas linhas teológicas são um pouco diferentes. Isso aqui não é nenhum ataque também. Mas
O que eu gostei muito da posição do Todd, e por que eu tô falando do Vitor? Porque eu vi algumas críticas a respeito disso também, né? Inclusive ele tem recebido bastantes críticas a respeito disso, mas o que eu amei da posição do Todd White foi que ele foi humilde o suficiente e foi sábio o suficiente para dizer, cara, eu errei naquilo que eu estava pregando e eu vi, e eu tô disposto a voltar atrás e arrumar. E sabe, isso é muito importante, porque, gente, todos nós temos uma ênfase no nosso ministério, né? E eu acho que todos nós precisamos fazer essa autoanálise que o Todd White fez, e isso me fez admirar ele ainda mais do que eu já me admirava. Todos nós precisamos fazer essa autoanálise. Será que estamos sendo legalistas? Será que estamos sendo hipergrace? Que linha que a gente é, né? Ou então, aquele que tem uma linha mais de adoração, será que você não está pendendo demais para essa linha? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, não penda demais para aquilo que você recebeu, seja alguém sensato e lúcido para entender a completude do evangelho. E caso você esteja errando, caso você perceba que está errando, cara, seja humilde para dizer, cara, eu acho que eu errei nisso, sabe? É muito normal, a gente vai errar mesmo. E eu olho para trás, assim, na minha caminhada, como pastor, como líder de adoração, eu falo, cara, eu poderia ter feito diferente isso, poderia ter feito diferente aquilo. Eu tava até conversando ontem com um amigo numa live que ele fez, eu falei, cara, algumas das minhas canções, eu não imaginei que elas iam tomarem uma proporção que tomaram. Talvez eu teria explicado um pouco melhor, talvez eu teria escrito um pouquinho melhor, né? Algumas coisas que eu falei no passado, talvez eu falaria de outro jeito, né? Então, cara, eu queria agradecer o Todd White por tomar essa posição. E de verdade, gente, eu queria mais uma vez incentivar os nossos dedos saírem do apontamento para o próximo e voltarem para nós, né? Será que eu tenho pregado o evangelho completo? Será que eu tenho tido zelo de pregar o evangelho completo, ou eu estou apresentando somente aquilo que eu carrego, aquilo que é a minha porção, né? Então, assim, eu penso sobre isso, mas eu quis fazer muito esse vídeo para que a nossa geração se atente a isso, de que nós precisamos entender que o evangelho é uma coisa completa, é um todo. Existe um nível de amargor no evangelho, existe um nível de doçura no evangelho. E a gente não foi convidado a omitir nenhum dos dois. O nosso papel é apenas apresentar o evangelho, nós não alteramos em nada. Romanos 1, versículo 16, não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, o fato de pregarmos o evangelho é o que traz salvação. Se nós alteramos o evangelho, não é o evangelho que está salvando, mas é os nossos próprios meios e métodos, e nós sabemos que o homem não pode salvar a si mesmo. Então, a saúde das nossas igrejas, dos nossos ministérios está totalmente relacionada à saúde da nossa pregação. Que a gente tenha maturidade, que a gente tenha amor, que a gente tenha um coração ensinável e arrependido para pregarmos o evangelho. Eu tô nessa, e obrigado ao Todd por dar esse exemplo a todos nós, que em algum momento a gente pode perceber que estamos errando em alguma coisa. E que cada vez mais a nossa geração se aproxime do evangelho completo e esteja aberta a conversar e entre aspas, discutir até que cheguemos à plenitude, segundo Efésios 4. Um grande abraço e até a próxima. Gente, por favor, não esquece de deixar seu like aqui, tá? O YouTube tá dando umas bloqueadas em algumas coisas, então deixe seu like, é muito importante. Se assina no canal, comenta e compartilha para alguém, é muito importante mesmo. Tchau, tchau!